O câncer coloretal, câncer de intestino grosso, ele já não é mais uma exclusividade dos pacientes acima de 50 anos. A gente tem visto cada vez mais o número de casos em pacientes abaixo desses 50 anos. E quando nessas pessoas mais jovens, eles tendem a ser casos mais avançados, mais agressivos e que tendem a ser descobertos mais tardiamente. Como fator de risco, a gente tem histórico familiar, porém apenas 20% dos casos têm relação com fatores genéticos. Também algumas síndromes hereditárias, mas também, principalmente aqui no Ocidente, o nosso tipo de dieta, o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco importantes. Hoje, por esse motivo, já houve uma mudança no rastreio desse tipo de neoplasia. Então, antes a gente preconizava fazer o rastreio em pessoas acima de 50 anos. Hoje a gente já inicia aos 45 anos de idade com colonoscopia a cada 10 anos. Se uma pessoa tem um histórico familiar importante, ou seja, se ele tem pelo menos um parente de primeiro grau que teve um câncer coloretal, a gente pode mudar o rastreio para o padrão desse indivíduo. Então a gente começa ou aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico desse parente. Então, se você tem um familiar que teve câncer coloretal aos 30 anos, a gente começaria aos 20 o rastreio no seu caso. Além disso, em pacientes com histórico familiar, a gente também preconiza menores tempos entre os exames, a cada 5 anos. Outras possibilidades de rastreio são a colonoscopia virtual, que é feita por tomografia, o uso de sangue oculto nas fezes ou a cápsula endoscópica, e esses exames são feitos em menores intervalos de tempo por não serem tão confiáveis.